paz do Senhor Jesus. Atos, capítulo de número 17, nós vamos ler 4 versículos. Porém, quem puder permaneça com o capítulo 17 aberto, para que possamos entender o que estava acontecendo, como estava o cenário, como estava o momento, para que assim possamos compreender com mais ênfase o que o Senhor vai tratar conosco nesta noite. Atos, capítulo de número 17, nós vamos ler do versículo 30 ao versículo de número 34. Amém? Diz assim a palavra, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, como o nosso pastor Marcos aqui já antecedeu, ela é viva e ela é eficaz. Eu não preciso ficar aqui querendo acrescentar nada mais, porque a palavra por si só, ela já faz, ela já tem o seu efeito. Como dito, ela é viva. E eu creio tanto no poder da palavra, que no momento, antes do nosso pastor nos antecipar, eu lembrava daquele centurião que chega diante de Jesus e fala assim, apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Apenas isso, uma palavra. E eu creio na palavra desta maneira, igualzinho. Ela faz efeito. Mas como nós lemos, você vê que quando ele fala tempo, ele está falando no plural, mas ignorância no presente. Que Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Para que nós possamos entender o que Paulo está dizendo aqui, primeiro eu preciso saber onde ele estava. Ele estava em Atenas, o lugar onde o povo tinha muitos templos de diversos deuses. Quem conhece ou quem já teve a oportunidade diz que era muito extenso. E era templo de um lado e templo de outro e deuses inúmeros. Paulo estava lá porque havia alguns que anteriormente buscavam matá-lo. Por isso que eu quero ler o capítulo todo, para nós entendermos que o ser luz é somente aonde há trevas. Porque não tem como eu ser luz num lugar que já está aceso. Eu preciso entender isso. É muito fácil eu pregar para cristão. É muito fácil eu pregar, ministrar a palavra de Deus para aqueles que já exercem a nossa fé, que já têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É muito fácil.
Tanto é que Paulo diz a uma igreja que fala, olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas. Isso me chama muita atenção, porque a palavra ela também pode persuadir. Mas ele fala algo tremendo, mas eu fui na virtude do Espírito Santo. E isso me chama muito a atenção, que os discípulos só prevaleceram após ser cheio do Espírito Santo. Então, quando Paulo diz, fui ter convosco na virtude do Espírito, porque ele foi direcionado pelo Espírito. Quando somos direcionados pelo Espírito, nós vemos acontecer, nós vemos prosperar, nós conseguimos ver vida se render, cura, milagre, restauração, quando somos assim conduzidos pelo Espírito Santo. É isso que precisamos entender, que enquanto nós não buscarmos ser cheios do Espírito Santo, nós estamos vulneráveis, nós não estamos totalmente preenchidos, porque quando somos totalmente preenchidos, não tem mais brecha, não cochoamos em dois pensamentos, não andamos mais em duplo ânimo, não, pelo contrário, pisamos com pés firmes, marchamos nesta terra, conduzidos pelo Espírito Santo e não enganados, porque Jesus já nos alertou que passaremos por cenários que causarão em nós aflições, mas se tivermos o Espírito, este nos dá bom ânimo, este nos dá certezas essas que muitas vezes nos falta quando não somos preenchidos pelo Espírito Santo. Como já dito aqui pela nossa pastora Marlene, todos aqueles que tiveram um encontro real com o Senhor nunca mais retrocederam, eles não pararam, mesmo sendo com preço de morte, mesmo eles sabendo que eles iam perecer. Tanto é que a palavra diz que Pedro, juntamente com 2, saindo da prisão, açoitados, eles saem jubilosos. Por quê? Porque eles lembraram da palavra que Jesus havia dito: se vós forem, por causa do amor pela minha palavra, açoitados, entram com júbilos, com gozo. Olha que coisa tremenda. Imagine agora você sendo açoitado por coisas simples, porque você só estava pregando o Evangelho, apenas isso. Olha, que coisa mais interessante. Você prega o Evangelho, fala para você não pregar, e quem conhece o texto diz: entre obedecer vocês e obedecer a Deus, nós obedeceremos a Deus, mesmo debaixo de açoites. O que prevalece é sempre obedecer a Deus. E então nós sentimos o que é obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Voltando para cá. Quando a palavra diz que o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância, isso é muito interessante, porque Paulo também nos instrui dizendo assim: o que para trás ficou, eu preciso deixar. É deixar. A palavra diz: se com a boca confessares, o Senhor é poderoso para perdoar. Mas também a palavra diz: aquele que confessa precisa deixar. Não tem como ser uma nova criatura considerando as coisas antigas. Não tem como sermos nova criatura se de fato, como já dito aqui, estamos com um pé fora e um pé dentro. Não tem como. E o Senhor Jesus, ele não vai pegar o seu pezinho e vai colocar dentro. Quem vai pegar o seu pezinho e colocar dentro é você, pela sua própria decisão. A palavra, ela sim, ela faz, a palavra, ela é. Mas cabe a mim permitir ela penetrar. Apenas isso. Ok? Vamos entender o que estava acontecendo? Antes disso tudo, lá no capítulo 1 de Atos, eu vou ser muito breve, vai cair. Põe lá, capítulo 1, versículo 1. Olha o cenário. Irmãos, quando eu começo a ler o livro de Atos, é onde estão contidas as viagens missionárias de Paulo e os feitos dos apóstolos,
nos capítulos até o capítulo de número 15, 16, relata os discípulos, agora apóstolos, fazendo a obra de Deus. E do capítulo 9, quando Paulo é convertido ao Senhor Jesus por causa da sua experiência, mas do capítulo 15 em diante, já começa Lucas agora a relatar o que Paulo estava fazendo. Porque ele sai na viagem missionária, então são diversas viagens, diversas cidades, diversas igrejas estabelecidas, discípulos sendo feitos. Quando há uma grande desavença, Paulo volta até o Pedro, Tiago e João, e ali fala, olha, está tendo um certo desentendimento, vamos equilibrar tudo isso para quê? Para que todos nós possamos falar a mesma língua, e que eu não fale algo e depois eles vêm aqui e vocês distorcem. Eu acho isso lindo. Isso é estratégia, a função, e isso é muito bom quando a gente distribui as funções. Por isso que a Bíblia diz a respeito de um corpo, ok? Então Paulo sai e no versículo 1 vai nos dizer assim, vai acompanhando aí, tá, filho? E passando por Anfílopes e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre a Escritura, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movendo de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Paramos um pouquinho aqui. Paulo tinha de costume, aonde ele chegava, primeiro lugar que ele ia, para a igreja. Nessa época, sinagoga. Não está escrito. Mas pode-se entender, porque Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, e ele era muito respeitado. Com certeza, onde ele entrava, dava-se a oportunidade a ele. E ao dar a oportunidade, ele pregava que Jesus era o Cristo, e que era preciso ele padecer, mas também ressuscitar. Mas com a eloquência que este homem falava era tão grande que as pessoas recebiam. Só que isso que não precisa entrar na nossa cabeça. E eu sempre falo isso para todo mundo. Andar no caminho certo, nem sempre teremos aplausos. Andarmos no caminho que agrada a Deus, nem sempre os que nos seguem estarão de fato nos mesmos propósitos que nós. Aqueles que estão no caminho correto, muitas vezes os que dizem seguir a mesma fé nos perseguirão. Nem sempre estar no caminho certo, teremos dos nossos lados louvores e cânticos, e isto não. Eu preciso entender de uma vez por toda que andar no caminho certo, haverá levantes, haverá desavenças, haverá aqueles que nos perseguem por inveja. Por quê? Porque estar no caminho certo irrita o inferno, e eu preciso de uma vez por todas entender, quando Paulo escrevendo a Éfeso, ele diz, a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes da maldade, príncipes das trevas. Não é terreno, é nas regiões celestiais. Eu preciso entender que estar no caminho certo gerará desconforto. Nem sempre as pessoas ao meu redor terão as mesmas visões que o Senhor me dá. Então, igreja e os que nos escutam pelas redes sociais, entendam, não é porque estão te
perseguindo que você é uma pessoa ou está no caminho errado, ou é frágil, não, é que você está no caminho certo. Por isso dos levantes é para que venha fazer com que você pare, porque lá no fim herdaremos a coroa da vida eterna, e tem um inferno inteiro querendo que nós não herdamos isso. Mas se nós hoje permitir o Senhor abrir os nossos olhos e ver que a coroa já está preparada, receberemos ânimo, não mais perderemos o foco e marcharemos com glória e andaremos de glória em glória, como diz a palavra, vencendo, muitas vezes como Neemias. Olha o que o Senhor me fez lembrar. Não era um projeto bom? Vamos edificar os muros, os portões. A obra parou, teve levante, não acreditaram. Mas só que quem pôs o projeto no coração do homem? Gente, se Deus pôs o projeto dentro de você, irmãos, não deixa que nada venha embaraçar a tua visão a respeito do projeto. Sabe por quê? Porque a assinatura que está embaixo do arquiteto e engenheiro é o dono do ouro e da prata, é o dono que quando ele começa a operar não há quem impeça. E a mesma Escritura nos diz, operando Deus, quem impedirá? Não há quem impeça. Então, pelo amor que há em Jesus, irmãos, foca na coroa, abraça o projeto que Deus colocou no teu coração e marche. Se vai ter investida, glorifica, porque está no caminho certo. Mas estão me perseguindo. Eu não sei porque disso. Você não tem que saber, meu irmão. Você tem que estar de olho no projeto. Aprenda uma coisa. Aonde eu baseio o meu ministério? Pastor Douglas. Abraão, sai do meio dos teus, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ok? Os que te abençoar, eu abençoarei. Mas os que te amaldiçoar, sabe o que Deus estava falando para ele? Não perde o foco, meu irmão. O que for contigo eu abençoo, o que for contra ti deixa que eu cuido. Ponto final. Entendam isso, vivam isso. Vivam isso. Deixa perseguir, deixa falar. É para tentar te fazer parar mesmo, é para tentar minar suas forças. Avance. E aí nós vamos experimentando a boa, a agradável e perfeita vontade do Pai. Ficou claro até aí? O homem entra na sinagoga, prega Jesus, estava escrito na palavra e os homens não entenderam. Por muitos terem se convertido, despertou a inveja. Tinha que despertar a inveja? Seja sincero, não tem lógica um negócio desse. Glória a Deus que estão se convertendo, estão conhecendo a verdade, que lindo, é isso mesmo. Oh, glória a Deus, o povo está aumentando. Não, vai ter inveja, irmão, vai ter inveja, vai ter um monte de adjetivos, que também não é o teor da mensagem. É só te preparar que vai ter, vai acontecer, vão te perseguir, vão ter inveja de você, você vai falar o seu projeto. Sabe aquele projeto que Deus te dá? Gente, é lindo. É lindo. Mas aí você vai contar para uma pessoa, ela vai falar, não sei não. Olha, acho que você deve toda a sua cabeça. Mas para que isso? Olha, tem tanta outra coisa para fazer. Não, irmão, só conta o projeto quando acontecer. A pessoa, ela já falou, deixa, ouve. Não fala, não ira, escute. Para que quando o projeto que Deus projetou estiver feito, a pessoa vai falar, e não é, rapaz, e a pessoa se converte. Porque Deus mostrou e cumpriu. Amém? Vamos continuar. Versículo 6, parou aí? Isso. Olha que tremendo. Lembrando que ele estava em Tessalônica. Certo? Certo. Porém, não os achando, trouxeram... Não, versículo 7, filho, desculpa. Não, versículo 6. Isso, filho, isso. Vai comigo aí.
Porém, não os achando, por quê? Eles foram até a casa de Jasson, certo? Para procurar quem? Quem estava lá. Paulo e Silas foram lá para isso, com maldade. Não estando eles lá, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo. Isso me chamou muita atenção, porque já era de conhecimento deles que o evangelho estava sendo propagado, mas eles tendo como alvoroço. Olha que interessante. Chegaram também aqui. Por quê? O projeto de Jesus era Jerusalém, Samaria, Judeia e confins. Então, olha, estão alvoroçando e também chegaram aqui. Gente, isso é lindo. Olha que tremendo. Mesmo com cadeias, prisões, açoites, tudo prevaleceram. Versículo 8, né, filho? Não, versículo 7. Os quais Jasson recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e os demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Irmão, primeiro eles saem de noite. Por quê? O povo queria matar. Era isso. Ou levar, apresentar até César, sei lá. Mas a intenção dele não era bom. Então os homens saem de noite. Vão para Bereia. E chegam na Bereia. Para onde Paulo vai? Para a sinagoga. Não é incrível isso? Poxa, foi na sinagoga que começou o alvoroço. Por que eu vou na sinagoga de novo? Isso é uma lição para nós. Se o Senhor nos ordena, ou nos ordena, para que quando nós chegarmos em determinado lugar, nos portarmos ou falarmos da maneira que o Senhor quer que fale, ponto final, Ele se responsabiliza. Eu preciso ter isso. Muitas vezes nós vamos passar por cenários que não gostamos, mas é lá que nós vamos ver o agir de Deus. Observem que na primeira não foi o resultado tão favorável. Alguns se converteram, mas gerou naquele povo inveja. Agora ele vai para a sinagoga e prega. Só que, quando nós falamos que o Senhor venha nos surpreender, Ele surpreende. Porque já neste lugar acontece totalmente diferente. Vamos continuar lendo? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Por isso que hoje, quando você vê algum pastor falando, bereando ou Bereia, é isso. Porque tudo que Paulo falava, eles, calma aí, onde está? É num profeta menor? Qual dos profetas menores? Eu preciso ler aqui para ver se confere. Nós precisamos ter a nossa base ministerial, familiar, individual, conjugal, familiar, baseado na palavra. Porque quando temos base na palavra, não somos sujeitos e nem estamos submissos a qualquer, como diz a palavra, fábulas. Porque Paulo, ao escrever a Timóteo, diz assim: Timóteo, pregue a palavra. Esteja pronto em que tempo? Tempo e fora de tempo. Porque, olha, estão levantando falsos mestres. E vão levar muitos com as suas próprias fábulas. Que é um evangelho de não tenha tanto compromisso, não precisa mudar tanto. Venha como está e permaneça, porque afinal, Jesus é amor.
E aí não tem mudança, não tem transformação, não tem crescimento espiritual e qualquer vento o derruba. E o que é incrível, coloca a culpa em Jesus, que não tem nada a ver, né? Mas esse também não é o teor da mensagem. Então você observa que já nesta cidade foi mais fácil. E por que foi mais fácil? Porque eles acompanhavam na palavra. Tem dúvida? Vai na palavra. Não esclareceu ainda? Busca alguém que conhece a palavra. Mas sai sem dúvida. Pelo amor de Deus, a dúvida é terrível. Por favor, tirem, esclarecem as dúvidas. Ai, que nem me perguntam, o que você acha? O que você acha disso? Não, irmãos, eu não estou aqui para achar. Eu luto por uma causa. Que causa é essa? A causa de Cristo. E qual é a causa de Cristo? Órfãos, viúvas, oprimidos, cativos, aqueles que estão passando por períodos adversos, aqueles que estão sem força, aqueles que estão de algum modo totalmente vulnerável às setas malignas. Esta é a causa. Para isso o Senhor nos chamou. Não está aqui para ficar provando quem é mais, quem é menos. Não precisamos disso. Nós precisamos sim abraçar a causa do Senhor Jesus. E isso faz com que quando estamos com a nossa base, quando a nossa base é a palavra de Deus, irmãos, não perde tempo discutindo. Observam que quando Satanás tenta Jesus, ele tenta de que maneira? Transforma essa pedra em pão. Mas com base bíblica. Porque está escrito que foi te dado toda a autoridade nos céus e na terra. Está escrito na Bíblia? Tá. Aí Jesus vem, mas também está escrito: nem só de pão viverás o homem. Do que ele viverá? De toda a palavra que procede do Pai. Aí vai bem alto e diz assim, ó: lança-te daqui, porque está escrito que dará ordem aos anjos ao teu respeito. Está escrito, Salmo 91. Aí Jesus vem e fala: mas também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. Gente, isso é lindo. Olha que debate maravilhoso. A tentação de Jesus foi assim: mostra a tua deidade, mostra que você é Deus. E Jesus: não. Vou vencer na carne, no seu território, no deserto. E quando Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde, é isso, é vencer o inimigo no campo dele. É prevalecer no campo do inimigo. Eu estou no vale, mas eu estou cantando, glorificando e exaltando. Por quê? Deus deu, Deus tirou. E o profeta Isaías diz: Deus fere, mas também Ele sara. Esse é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Precisamos entender isso. Então diz que lá em Bereia foi mais fácil. Só que lá atrás o povo tinha ficado muito nervoso. E toma conhecimento que em Bereia estava tudo diferente. Junta-se o povo de lá e vem para cá com os que também não haviam aceitado. Vamos ler? Versículo 12, ó: de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Continuemos, versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o Espírito, com letra minúscula, se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O homem sai fugido, deixando ordem para que
Por quê? Gente, não está escrito, eu também não gosto de incrementar, mas por que Silas e Timóteo ficaram na cidade somente Paulo? Porque Paulo era o foco. Mas só que conforme Paulo já havia preparado os dois continuaram a obra que ele começou. Ele não era o alvo. Por isso que quando Jesus fala que nós precisamos preparar discípulos, é isso, que na ausência de um ou outro, todo mundo, como diz em Atos, tudo em comum. Exercendo o mesmo nível de fé, com a mesma ousadia, eloquente na palavra, para quê? Para que o reino seja propagado, isso é lindo, seja pregado e o reino estabelecido no nosso interior. Mas só que Paulo, ao se deparar com o cenário, gente, eu imagino isso. Eu não quero ser indelicado nas palavras, então tentarei explicar de um modo mais simples. Quando a palavra vai nos dizer assim: se teu irmão não come carne, não coma vós também. Por quê? É errado? Não. Mas para que não haja desentendimento entre vós. Porque um vai querer provar porque come carne, o outro vai dizer que não come carne por causa disso e vira uma discussão. E hoje eu vejo até pessoas defendendo de unhas e dentes denominações ou regimes internos de igrejas que foram estabelecidas por homens, não por Cristo. Deu para entender? Obviamente que se você vai fazer parte de um corpo, se você vai fazer parte de uma certa denominação, é bem provável que te dão um RI ou explicam qual é o RI, regime interno do ministério, como funciona. Para quê? Para que não haja dois pesos e duas medidas. Mas, obviamente, precisa estar com base bíblica, para que não haja desentendimento nem desconforto. Eu preciso entender isso de uma vez por toda. Se o irmão não faz, e não faz por amor a Deus, glória a Deus. Lembra? João andando com Jesus, tá pregando aí, mas não tá andando com nós. Olha a resposta de Jesus: quem não é contra nós, é por nós. Porque nós achamos que eu preciso fazer parte, para que então, assim eu sou bem recebido. Se eu já não sou, eu sou estranho. Então eu preciso eliminar isso. Mas aí você entra na casa de uma pessoa e a pessoa não tem certos hábitos, e aí você fala: não, mas por que você não tem certo hábito? Aí você gera um desconforto. Paulo, naquele cenário, olhando tudo, aqueles templos, a Bíblia diz espírito, o seu espírito dentro de si. Observe que ele no cenário, ele estava assim: o que eu posso fazer para abrir os olhos dessas pessoas? Essa é a finalidade. Eu não posso colocar uma barreira entre eu e o meu próximo. Pelo contrário, eu tenho que criar pontes para que seja acessível. E assim o Senhor te dá estratégia para você conversar com todos. Grego, ímpio, quem serve outras denominações, e o Senhor vai te dando graça. Eu, por muito tempo, eu fiz um período de Uber, e no meu carro entrou pessoas de denominações que algumas pessoas não deixariam entrar dentro do seu carro. Pessoas que saíram de lugares que nós entendemos, e eu não quero me comprometer aqui, e entraram, e eu conversei e preguei o Evangelho. Consegue entender isso? Se receberam ou não, eu não sei, mas a palavra foi pronunciada, foi anunciada, ponto final. Agora eu vou criar uma certa barreira. Não, você não anda como eu ando, então fica aí, eu fico aqui. E Jesus nos conta uma parábola referente ao bom samaritano. E olha que ele usa um samaritano que os judeus não se davam. E Jesus usa sacerdote e levita. E o bom samaritano não só cuidou das feridas, pôs na sua carruagem, leva para a hospedagem, deixa um valor pago e falou: se eu voltar e ele tiver gastado mais, eu pago o restante. Isso é ser cristão, isso é defender causa, isso é você propagar o Evangelho de Cristo. Continuemos, então você observa que Paulo ele se comovia pelo seu espírito, versículo 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias, não só na sinagoga,
mas todos os dias também na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e os estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram até o Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Areópago era onde reunia os filósofos e ali traziam muito conhecimentos. Olha aonde levam Paulo. Seja sincero, nós aqui que servimos a Jesus. Imagine você sendo convidado para anunciar a fé que você defende. Deixa eu ver um lugar que nós podemos dizer e ficar assim. Imagine você sendo chamado para ter uma breve oportunidade para pregar o evangelho lá na Câmara dos Deputados. Como você ficaria? Ou você é convidado para propagar o evangelho numa reunião de pastores, onde só tem pastores. Pastores esses de nome, que você conhece. Pastores que você conhece a trajetória de alguns. Mas agora, por causa do Espírito que se move em você, te chamam e te colocam na frente de doutores. Como você se colocaria? Primeiro, observa que Paulo, tanto na sinagoga quanto na praça, pregava. Ministrava a palavra de Deus. Falava de Cristo e ressurreição. Nunca ele deixou de pregar. Cristo e ressurreição. Nunca. O verdadeiro evangelho é este. Cristo, que era o prometido, que seria o enviado por Deus, a sua morte e ressurreição. Este é o evangelho pleno. Esta é a palavra que tem que ser anunciada, para que as pessoas se arrependam. Que Jesus morreu por amor a vós, e no seu gesto ele aniquilou os pecados, ou seja, aquilo que te aprisionava, ele te deu autoridade para que você assim vença tudo isso. E ele é levado para lá, para este lugar, onde só tinha filósofos top. Versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Quando a gente fala que Jesus é novidade de vida, é novidade de vida. E diz assim, ó, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Depois pesquisa o que é supersticiosos, tá bom? Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Tem uma história a respeito disso, também não quero aqui entrar, mas vale a pena você estudar, que um próprio sacerdote lá de Atenas falam a respeito desse Deus desconhecido, e teve todo um, levanta vários altares, coloca uns negócios lá e tal, e depois Deus sara a terra. Também não é o teor aqui. Então ele olha uma oportunidade, e através dessa oportunidade ele anuncia o evangelho. Através de uma oportunidade. E ele fala supersticiosos. Eu vejo que vocês são um pouco supersticiosos, mas lembra um Deus que vocês até sacrificam lá, até vocês dão ali certo, sei lá, como eles cultuavam naquele tempo. Então, é dele que eu estou anunciando. Então não é estranho, porque vocês também já o veneram, vocês também já levam sacrifícios a eles. Então é desse que eu estou anunciando. E ele vem dizer assim, olha: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida,
a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. É muita sabedoria. E se nós buscamos, o Senhor nos dá. E faz com que nós anunciamos esse evangelho de maneiras multiformes. Sabe, e eu observo as escrituras, gente, não precisa enfeitar, porque ela por si só é rica, ela por si só faz, ela por si só trata, ela por si só faz com que nós examinamos a nós mesmos e olhando para dentro de nós e começamos a entender que por amor a Cristo vale a pena ser diferente, vale a pena deixar a palavra nos transformar e assim nós nos tornaremos íntimos do Senhor. É isso que o Senhor faz com nós. Ora, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Olha o que ele fala, não precisa dar forma, porque ele não precisa ser servido. E você observa que ele fala de imaginação dos homens, faziam deuses, baseando na sua imaginação de como ele seria, e mesmo assim o povo o venerava. E aí Paulo vem e cita o que nós dizemos, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Enquanto não houver em nós um verdadeiro arrependimento, não tem como ver a glória de Deus. Não tem. Como posso dizer que tenho fé e não permito a quem eu digo que tenho fé, também não vivo como ele já deixou o modelo para viver? Eu escutei uma frase de um pastor, e ao escutar a frase deste pastor, eu tomei conhecimento de todos os males que eu causava na vida da minha esposa por consequência de alguns atos que eu fazia que não o agradava. Aos meus olhos não doía, mas aos olhos dela, ao coração dela doía. Porque eu falava, mas eu faço com a nossa família, mas eu não conseguia entender como isso gerava um desconforto nela. E ao ler, e ao ouvir esse pastor dizendo que todos aqueles que dizem que amam, mas não estão dispostos a abrir mão de algo em prol deste amor, então não é amor. Não é amor. É qualquer outro sentimento, menos amor. Porque quem ama, larga. Quem ama, deixa. Quem ama, faz. Para falar a verdade, o amor que nós pensamos conhecer, Paulo descreve muito bem em 1 Coríntios, capítulo de número 13, porque ele vem descrevendo acerca do amor, e ele diz, quando eu era menino, eu pensava que sabia o que era amor. Pensava. Mas quando eu me tornei homem, deixei as coisas de menino. E ele continua falando a respeito do amor, porque em parte conhecemos, mas assim quando ele vier, como num todo o veremos, estaremos com ele. Olha que coisa linda! Então por amor vale a pena. Por amor vale a pena morder-se, engolir a seco esse orgulho, essa razão, vale a pena. Aí eu participando de um estudo para casais, e todo mundo poderia falar, e eu falei assim, entre ter
paz e razão, o que você prefere ter? Todo mundo fala paz, mas na verdade, numa vida conjugal, querem ter razão sempre. Então não tem paz, porque aonde a razão tenta prevalecer não é paz. Deu para entender? Agora, onde há paz, ambos caminham junto. Isso eu digo que se nós também deixarmos às vezes, em algumas situações eu estou dizendo a razão, e irmos diante da visão de prevalecer a paz, quem nos justifica é Cristo, e Cristo justifica-nos de fato, e assim nós vamos ver Deus trabalhar ao nosso favor. Então eu preciso entender o que é arrependimento, então que as nossas orações, ao sair daqui, seja: Senhor, de fato eu já me arrependi. Se eu não me arrependi, Senhor, mostra-me, para que de fato, porque o que é arrependimento? É não fazer mais, é deixar, é mudar. Isso é arrependimento. Senhor, se eu ainda não sou, me ajude, me dê força para se arrepender de verdade. Porque mensagem dura de João Batista chegavam para eles, falaram: mas o que eu preciso fazer? E a mensagem dele não era uma mensagem leve, não. Raça de víboras. Vocês são tudo vocês são cobra. O que eu preciso fazer para me arrepender, João? Soldados, não cobrem mais do que o seu salário. Só isso, só. Sejam justos. Ponto. Não que tem que subir no monte 7 vezes e tem que fazer 300 mil anos de jejum. Não. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque se for para mim jejuar, que o meu jejum seja o quê? Para que mais vidas se achegam a Ele. Esse é o real e o jejum que Deus assim o quer. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os do morto. Que o nosso evangelho seja sempre apontado para Cristo. Que o foco das nossas mensagens seja Cristo. Para que assim mais vidas reconhecem o seu senhorio. E para encerrar, como dito o nosso pastor, e isso me chamou muita atenção na palavra que ele deu, que aquele leproso, ao ver Jesus, ao chegar perto de Jesus, ele o adorou. E se você observar, quando fala de adoração, é de se prostrar. Sabia disso? E muitas vezes a gente passa semanas sem se prostrar. Oramos deitado, de pé, mas não dobramos o nosso joelho, que é o maior gesto de adoração diante dele. É um gesto de reconhecer o teu senhorio. É um gesto que você fala assim: eu reconheço, diante de ti eu me prostro. E não tem adoração melhor do que talvez eu possa até dobrar o meu joelho, mas o meu coração não se prostra. Então eu convido a todos a ficar de pé. E nós vamos fazer este gesto. Não de joelho, mas que o nosso coração se prostre agora diante dele em oração.